Bendita cruz santa de Jesus, padroeira de Santa Cruz. Meus irmãos e irmãs, nós estamos já a ponto de completar essa nossa caminhada, né? E que caminhada bonita que nós estamos fazendo. É uma alegria poder ver nossa igreja repleta assim. Não são tantas vezes esse ano que nós podemos ver isso, né? Então é uma alegria poder celebrar essa novena com tanto entusiasmo, escutando tantas coisas boas, né? Tão boas as pregações que nós escutamos. O tema também nos é proposto, muito propício, falar sobre São José, falar sobre a proteção de São José na igreja, é ter certeza de que Deus nos ama, é ter certeza de que Deus olha por nós todos os dias. E se São José é pai de Jesus e é um pai verdadeiro, ele também é pai para nós, ele cuida também de nós. Se ele teve a capacidade de cuidar do próprio Deus e de Nossa Senhora, quem dirá de nós, né? Então essa semana para nós, esses dias todos, estão sendo com certeza, pelo menos para mim, posso dizer por mim, dias de muita graça. Poder adorar o Senhor na Eucaristia, poder rezar o Santo Terço Mariano, o Terço da Misericórdia, poder encontrar com todos vocês todos os dias, para mim pelo menos está sendo muito bom. E hoje me foi proposto o tema que não está dentro dos capítulos da carta do Papa Francisco, Patris Corde, mas faz parte deste ano todo, falar sobre as indulgências no ano de São José. E como é importante nós pensarmos sobre a indulgência. O que é indulgência? Talvez alguns de nós nunca tenhamos escutado este termo, ou se já escutamos, não sabemos o que significa. Então é importante nós sabermos o que significa, para sabermos como podemos lucrar essas indulgências. E saber a importância de lucrar indulgências na nossa vida, todos os dias. Então as indulgências, a palavra indulgência do latim, vem indulgeo, que quer dizer ser gentil, gentileza. Então um modo bonito de dizer o que é indulgência, é dizer que a indulgência é uma gentileza de Deus para conosco. É uma indulgência, é uma gentileza da igreja para nós. É um carinho de Deus, é a ternura expressa de Deus todos os dias em nossas vidas. A indulgência, então, é uma graça. Sabemos, né? A graça não depende somente de nós. A graça vem de Deus. Precisa dessa abertura do nosso coração, mas é sempre vinda de Deus. Não é a vontade de Deus que nos concede as graças das indulgências. E a indulgência é, então, a remissão daquelas culpas temporais, das penas temporais deixadas pelo pecado. E esses pecados já perdoados pela confissão sacramental. Ou seja, nós pecamos, pois nós vamos à confissão, confessamos os nossos pecados, mas ainda sobra aquela consequência dos nossos pecados. Sobra a mancha do pecado nas nossas vidas. E nós sabemos muito bem que isso acontece, né? Quando nós ofendemos alguma pessoa, nós confessamos. Importantíssimo, esse pecado está apagado das nossas histórias. Mas sobra ainda entre nós que pecamos contra a pessoa e aquela pessoa conosco, sobra alguma coisa, não? Podemos pensar em outros pecados mais graves, talvez o roubo. A pessoa que rouba tem a coragem de se confessar, ainda sobra a consequência mesmo do seu ato. Ele precisa restituir também como penitência. Então em todos os pecados, depois que nós confessamos, ainda sobra as consequências. Alguns santos da igreja vão dizer que a nossa vida é como uma tábua, né, que nós pregamos alguns pregos, depois pela confissão nós retiramos esses pregos, mas sobram os buracos que os pregos fizeram. E a indulgência são justamente as boas obras que vão tapando esses buracos. A indulgência serve para diminuir nossos dias no purgatório, porque o purgatório é justamente o lugar em que nós vamos remir
as consequências do nosso pecado. Então nós vamos passar um tempo no purgatório, nos purificando, limpando a nossa alma, para que nós possamos então, puros aos olhos de Deus, chegar aos céus. O que é uma graça para nós, né? O purgatório para nós é sempre certeza de céu. Então nós precisamos pedir pelo menos para Deus que nos leve para o purgatório, ou pelo menos pedir a Deus a graça de que nós façamos algumas coisas boas que nos façam merecer o purgatório. Então as indulgências nos ajudam nisso, para abreviar também o nosso tempo de purgatório, para que nós possamos chegar o mais cedo possível no céu. Então por isso que a indulgência na igreja é uma gentileza. Porque Deus olha os nossos esforços, as nossas boas obras. Daqui a pouco eu direi quais são as obras necessárias para lucrar uma indulgência. Então Deus olha os nossos esforços, as nossas boas obras, as nossas boas intenções, e assim de certa maneira nos recompensa. Recompensa que nós sabemos muito bem que nós não ganhamos aqui na terra. Toda a recompensa de Deus é para nós dada no céu. E a grande recompensa de Deus é o céu. O grande presente, a grande gentileza de Deus para nós é o céu. Então por isso que é sempre bom nós pensarmos no purgatório e pensarmos nas indulgências. Rezar pelos nossos irmãos que estão no purgatório. As intenções que nós colocamos na missa servem para isso. Importante. Tradicionalmente na igreja, a segunda-feira é dedicada à oração por aqueles que estão no purgatório também. Então são algumas práticas que nós podemos fazer todos os dias, que a igreja nos dá de bom grado, de boa vontade, de graça. A própria graça de Deus nos dá para que nós possamos chegar mais rápido ao céu. Vejam que coisa bela. Então por isso que é importante nós pensarmos sobre isso. E por isso que neste ano de São José, o Papa Francisco ele nos deu indulgências, mediante algumas obras que nós pratiquemos. A indulgência também, estava esquecendo de dizer, a indulgência nos ajuda, o Papa Francisco vai dizer, no decreto promulgando essas indulgências, ele vai dizer que a indulgência reforça a nossa fé, para que nós possamos cumprir bem a vontade de Deus. Nossa fé é fraca muitas vezes, nós sabemos disso, né? Fraca às vezes como a fé de Pedro, aqui também no evangelho de hoje, né? Ele acaba de proclamar Messias, Jesus, e depois começa a repreender Jesus. Então nós fazemos isso também, nós somos Satanás às vezes, pensamos diferente de Deus porque a nossa fé é fraca. Então a indulgência serve para fortalecer a nossa fé. É como se Deus dissesse, olha, eu tenho um céu para você, então se esforça, muda de vida, faz alguma coisa boa, pensa nos teus pecados, sofre pelos teus pecados, confesse os teus pecados e faça boas obras para você merecer o céu que eu tenho para te dar. Então isso reforça a nossa fé, mostra que Deus nos ama, que Ele nos dá todas as oportunidades para ir para o céu. Se nós não vamos para o céu, é culpa nossa. Não é Deus que nos condena para o inferno. É a nossa má vontade, é a nossa falta de amor, nossa falta de disposição. Então a indulgência reforça a nossa fé, nos dá conforto, nos dá alívio nessa caminhada às vezes tão difícil da vida, né? Então, como eu disse, nós precisamos cumprir algumas condições para lucrar essas indulgências. E aqui uma coisa importante: a indulgência não é uma moeda de troca. Nós não estamos barganhando com Deus, não estamos trocando o céu com Deus, muito longe disso. Nós estamos fazendo alguns esforços e esses esforços vão nos dar o merecimento do céu. É graça de Deus e esforço nosso. Não é troca, não é barganha, não é um supermercado. A indulgência também não é um passe de mágica. Não pode ser vista por nós como um amuleto mágico. Como eu disse e repito, são os nossos esforços pessoais aliados à graça de Deus que nos levam para o céu. Então, primeiro, as indulgências são divididas em indulgências plenárias e indulgências parciais. Para nós lucrarmos as indulgências, tanto as plenárias quanto as parciais, nós precisamos de algumas coisas. Então, estar em estado de graça, ou seja, precisamos confessar. E aqui nós precisamos ser exortados novamente. Por que nós nos confessamos tão pouco?
E vocês já estão exaustos de nos escutar dizendo isso. Por que que nossa paróquia se confessa tão pouco? Nós temos medo de confessar? Temos vergonha de confessar? Qual é o nosso problema? Por que que nós não confessamos? Se temos medo, se temos vergonha de confessar, então muda a chave na tua cabeça. Tenha medo de pecar, pelo menos. Tenha vergonha de pecar. Isso sim deve nos envergonhar. Depois que pecamos, a vergonha fica, então o que nos basta? Ter acesso à graça de Deus. Todos os dias nós estamos aqui para dispensar essa graça de Deus para vocês. Então confessem-se. Não sou eu que estou pedindo, é vontade de Deus, é necessário para a nossa salvação. E para lucrarmos indulgências, então precisamos estar confessados, em estado de graça. O que tira o nosso estado de graça é o pecado mortal. Então precisamos estar confessados, e vai dizer o documento sobre as indulgências, precisamos odiar o pecado, ter total repulsa ao pecado, tanto o pecado mortal quanto o pecado venial. Precisamos não amar o pecado. Essa é a primeira e grande condição, o estado de graça em nossas vidas. Precisamos comungar na Eucaristia, na Santa Missa. Precisamos também rezar pelas intenções do Santo Padre. Como nós rezamos, quem participou esses dias da nossa adoração, nós rezamos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória nas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco. E como nós vimos dizendo, para lucrarmos as indulgências anexas a esta hora de adoração. Então a adoração ao Santíssimo é uma das obras de piedade que nos garante indulgências. Se nós estamos em estado de graça, se nós comungamos e se rezamos pela intenção do Santo Padre. Então, durante este ano de São José, o Papa Francisco nos deu a graça de algumas obras de piedade, de obras corporais, obras de misericórdia, para que nós possamos lucrar as indulgências. Então, uma delas é meditar a oração do Pai Nosso durante 30 minutos. Então, a meditação da oração do Pai Nosso, aliada a essas outras condições, nos garante uma indulgência plenária. Ou seja, apaga todas as nossas consequências dos nossos pecados. Outra condição que o Papa nos coloca é fazer um retiro sobre São José, de pelo menos um dia. Se nós participarmos de um retiro que tenha pelo menos uma meditação sobre São José, pelo menos um dia, nós ganhamos indulgência plenária também. Praticar obras de misericórdia espiritual e corporal, ou seja, a visita aos doentes, a visita aos encarcerados, enterrar os mortos, dar alimento aos famintos, a oração uns pelos outros. Essas obras de misericórdia espirituais e corporais que nós bem conhecemos, também nos garante indulgência plenária. Rezar o Santo Terço em família, ou entre os noivos, ele vai dizer também no seu documento. Invocar São José todos os dias antes do trabalho. Então, como é o ano de São José, então o Papa Francisco nos traz essa prática. Como o Padre Altair dizia ontem também, olhar o nosso trabalho como uma bênção. E pedir para que São José interceda por nós no nosso trabalho, se nós já o temos. Ou pedir a intercessão de São José para nós conseguirmos um trabalho. Isso também nos garante indulgência plenária. Então, rezar antes de trabalhar, ou pedir a intercessão de São José para um emprego digno, nos garantem indulgências. Também os atos de devoção a São José. A oração que nós vamos rezar após as preces nos garante indulgência plenária. Então é que bom nós ficarmos espertos com isso, Nós vamos rezar aqui essa oração, então busquem confissão. Comunguem na missa, rezem pelo Papa, que vocês vão poder garantir na vida de vocês a indulgência plenária. Então os atos de devoção a São José, aquele terço de São José, também nos garante a indulgência plenária. Nós já passamos, infelizmente a pandemia nos atrapalhou um pouco neste ano, No dia de São José, foi o dia que nós tivemos que fechar de novo as igrejas. Então ter participado da missa no dia de São José, dia 19 de março, ou no dia 1º de maio, dia de São José Operário, também nos garantia indulgências plenárias. Participar lá no dia da Sagrada Família,
após o Natal, no final do ano, também vai nos garantir indulgências plenárias. Rezar também e participar da missa no dia 19 de cada mês. E aqui para nós é importante, nós temos missa todos os dias, então não tem como nós perdermos isso, né? E também a quarta-feira, tradicionalmente na igreja, há muitos séculos, é dedicada a São José. Então, se nós fazemos algum ato de piedade, algum ato de devoção, na quarta-feira, nós também recebemos indulgência plenária. Então, são essas obras, né, de piedade, obras de misericórdia, obras de caridade, que nos garantem as indulgências neste ano de São José. Então nós precisamos sempre ter isso em mente, né? A indulgência é uma graça de Deus, é bondade de Deus, é gentileza de Deus para conosco, é gentileza da igreja para conosco. E aí podemos nos perguntar, né? Mas por que a igreja pode dar indulgências e falar quais são as indulgências que ela vai dar? Justamente porque nós temos para nós, a partir da profissão de fé de São Pedro, o poder das chaves. Tudo que ligares na terra, será ligado no céu. Tudo que desligares na terra, será desligado no céu. Por isso que só o Papa pode proclamar para nós as indulgências. Peçamos então a Deus que abra o nosso coração no dia de hoje, né, para nós entendermos quantas graças Ele dispensa a nossa vida, né? Quantos presentes Ele nos dá. Se nós não aproveitamos disso, se nós não desejamos de coração ardente o céu, é por nossa própria culpa. Deus nos dá todos os caminhos, Deus nos dá todas as oportunidades de conversão e de salvação. Então vamos meditar nessa indulgência, meditar nesses temas que nos foram passados. Ainda temos algum tempo até o dia 8 de dezembro, quando se encerra o ano de São José. Nós temos tempo ainda para correr atrás da nossa salvação. Não sejamos preguiçosos, não sejamos covardes. Confessemos e pratiquemos essas obras de misericórdia, essas obras de piedade, para que assim um dia todos nós possamos nos encontrar no céu. Deus nos ajude.